Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do MatchCast. Eu sou o apresentador Cláudio Eu sou o apresentador Bernardo. E eu sou o apresentador João Victor. e hoje falaremos sobre os matemáticos da Segunda Guerra Mundial. Iremos entrevistar o filósofo e sociólogo Telmo e o matemático Kliger. Em primeiro momento teremos o Telmo e no segundo momento teremos o Klinger. Boa tarde, Telmo. Oi, boa tarde, Cláudio. Eu e João Vitor, a gente tem algumas perguntas para o senhor. Manda ver. Bom, Telmo, primeiramente, para começar, é, Alan Turing foi um matemático inglês que inventou uma máquina que decifrava os códigos alemães. Os historiadores falam que isso antecipou o fim da guerra em 2 anos. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. O Alan Turing, ele desenvolveu, né, o que hoje a gente conhece como computador, né, e sem dúvida alguma isso foi fundamental para espionagem, né, para interceptar planos, estratégias, né, dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida alguma, o saldo poderia ter sido bem pior. Cláudio. Cláudio. Oi, pode fazer Agora é outra tu. pergunta. Agora é tu. Beleza, deixa eu me ver. A Amy era uma matemática inglesa que participava da equipe de Alan Turing, ajudando a encontrar a fórmula para decifrar os códigos alemães. Porém, ela não é tão conhecida quanto ele. Há preconceito contra as mulheres na matemática? Olha, Cláudio, eu acho que não apenas na matemática, né? Infelizmente, né, todas as áreas de conhecimento, as áreas científicas, as mulheres ainda encontram muita resistência, muita descredibilidade, né? São subestimadas. A prova disso é que se você observar ao longo da história, você vai ver pouquíssimas mulheres dentro dessas áreas técnicas, das áreas de exatas, né, das ciências naturais. Não que elas não façam esse trabalho, mas é porque normalmente os créditos não são dados a elas, né? Quase sempre elas estão nessa situação de coadjuvante, né? Elas participam dos estudos, participam das equipes, mas os nomes delas dificilmente são mencionados. Hum. E nos cursos de exatas, há mais homens que mulheres. As meninas se interessam por pouco com matemática ou têm medo de sofrer preconceito? Eu já fiz essa pergunta para uma amiga minha, se ela teve a fim de fazer exatas. Ela disse que não, porque é difícil. Aí eu queria saber se é por causa da matemática ou tem medo de sofrer preconceito. Olha, eu acho que na verdade existe um temor muito grande, né, com relação à matemática. As crianças, os jovens, eles já são induzidos a achar que a matemática é difícil, né? Isso vai gerando uma rejeição, até uma antipatia. E eu acho que no caso das mulheres não deve ser muito diferente, mas eu tenho muito conhecimento de mulheres que fazem engenharia, em institutos militares, e contam que realmente, por elas serem minoria, elas são quase sempre subestimadas, e talvez, né, eu acho que isso deve desestimulá-las, né, a adentrar nessa área, né? Eu acho que não é uma área muito simpática às mulheres, infelizmente, né? Mas eu acredito que isso esteja mudando, né? Hoje a gente já consegue ver muitas mulheres, inclusive como professoras, né, das ciências naturais. Enfim, eu acredito que as coisas possam mudar, né, daqui para frente. Hum. A gente espera, né? Alguma coisa mudar daqui pra frente. É porque o conhecimento ele não depende de gênero, né? Isso depende da boa vontade das pessoas, né? É. É. É isso, Thelmo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E desculpa qualquer coisa. A gente sabe que o senhor é muito ocupado, cheio de coisa para fazer, mas obrigado mesmo assim. Logo se desculpar, Cláudio. Foi um prazer, João Vitor. Foi um prazer, Bernardo. Espero que vocês possam Prazer. fazer a apresentação desse trabalho e que dê tudo certo. Contem comigo sempre. Muito A obrigado gente pelo seu tempo. agradece. Muito Um obrigado. abraço, querido. Tudo de Obrigado. bom. Valeu, foi um prazer. Valeu. Valeu. Conrad Suzy inventou o primeiro computador por software e livremente programável, o Z1, para melhorar a aerodinâmica das aeronaves usando a lógica binária. O que é a lógica binária? Bom,
Meninos, eu quero primeiramente agradecer ao convite feito pelo Cláudio e por você, Bernardo, tá certo? Por participar desse projeto que é incrível, idealizado pelo professor Elias. Então, primeiramente, obrigado pelo convite e também meus parabéns, Elias, por esse projeto tão magnífico. Eu que agradeço por você ter vindo. Pronto, então vamos lá. Antes da gente falar sobre a lógica binária, meninos, é interessante que a gente fale de outros sistemas de numerações, tá certo? Porque as sociedades, elas se organizavam desde que o mundo é mundo. Desde que o homem teve discernimento de quantidade, ele sentiu a necessidade de fazer contagem. E há vários registros de numeração durante a história, né, das civilizações. O homem ele sentiu essa necessidade de contabilizar, como já falei para vocês. E ele desenvolveu, digamos, os números, tá certo? E cada povo desenvolveu um tipo de grafia diferente para aquelas quantidades. A gente tem vários exemplos. Nós temos, por exemplo, o sistema de numeração romano, que vocês já estudaram, né, anteriormente, que é aquele sistema que contabilizavam 7 símbolos. Nós temos também o sistema de numeração dos sumérios, que eram aqueles povos que habitavam a Mesopotâmia, e eles foram responsáveis pela escrita cuneiforme, tá certo? Aquelas escritas feitas mesmo em cunhas, tá certo? Há também, gente, o sistema de numeração egípcio. Esse sistema de numeração egípcio é importante porque eles representavam a fauna e a flora do local. E aí eles criaram, tá, com essas duas bases, fauna e flora, alguns sistemas de numeração que possibilitavam fazer grandes contagens de números, representar grandes quantidades. E a gente também tem um sistema de numeração decimal, que é o que a gente utiliza hoje em dia, tá bom? E, logicamente, com o passar dos tempos, com a evolução da tecnologia, foi criado o sistema de numeração binário, que ele tem como base apenas 2 dígitos, o 0 e o 1. O 0 para dizer que é desligado e 1 para dizer que é ligado, o on e o off, tá certo? Ou o tudo e o nada, tá bom? A combinação desses 2 dígitos leva o computador a criar várias informações, textos, números, cálculos, tá bom? E esse sistema de numeração binário, ele foi atribuído ao grande matemático alemão Leibniz, tá certo? Que também foi um dos criadores do cálculo 1, tá bom? E o sistema binário, ele também é uma base importante para a álgebra booleana. O que é essa álgebra booleana? Vem do matemático inglês George Boole, tá certo? Essa matemática é uma matemática mais descritiva, ela permite fazer operações lógicas e aritméticas, usando esses 2 símbolos, o 0 e o 1. E toda a eletrônica digital, meninos, toda essa parte computacional está baseada nesse sistema binário e na lógica de Boole, tá bom? Que permite representar circuitos eletrônicos por portas lógicas, tá certo? Então, os números representar os números e as operações lógicas. Os programas de computadores, Cláudio e Bernardo, eles são codificados sobre essa forma binária e são armazenados em mídias nesse mesmo formato, tá certo? Como eu já falei, o 0 e o 1 representam o sistema binário e são chamados de bit. Um conjunto de 8 bits é chamado de byte, tá bom? Então eu posso dizer que a lógica binária é a base de todo o processamento computacional. Qualquer operação, meninos, por mais complexa que possa parecer, é traduzida internamente pelo processador do computador. E, logicamente, é levada pelas portas lógicas e traduzidas da forma que a gente conhece. Tá bom? Ok, obrigada. Agora, para a segunda pergunta. Na época da Segunda Guerra Mundial, as mensagens eram passadas para as tropas por ondas de rádio e eram facilmente interpretadas. Os nazistas tinham uma arma chamada de Enigma, que codificava essas mensagens, de um modo que só eles decodificam. Alan Turing inventou uma outra máquina chamada The Bomb, que conseguiu quebrar esses códigos. Essa máquina trabalhava com criptografia. O senhor pode explicar como isso funcionava? Bom, eu sou um amante do Alan Turing. O Alan Turing é um dos grandes matemáticos que eu tenho assim, uma paixão muito próxima. Tem um filme, antes de falar do Alan Turing e da criptografia, tem um filme que eu recomendo muito, que é O Jogo da Imitação. É do ano de 2014,
2014, se não me engano, 2015, nessa data. E o Alan Turing, quem faz o papel dele é aquele, eu não sei ao certo o nome dele, mas é Benedict alguma coisa. É aquele que fez o Doutor Estranho, certo? É um filme magnífico, que conta essa história, assim, excepcional mesmo. Então, vamos lá. O que é criptografia, primeiramente falando, né? A criptografia, ela tem como objetivo, meninos, impedir que pessoas estranhas, né, que terceiros, não tenham acesso ao seu conteúdo, caso os dados sejam interceptados ou mesmo extraviados, né, perdidos. Um exemplo que a gente tem atualmente de criptografia é o sistema do WhatsApp. As mensagens são armazenadas em formatos de códigos que protegem o conteúdo da mensagem, caso essa mensagem sejam invadidas ou roubadas, tá? Mas o WhatsApp garante que nem mesmo ele conhece qual é o conteúdo dessa mensagem, né? Mas a gente fica sempre com uma pergunta atrás da orelha, né? Com a incógnita. O sistema de criptografia, ele não é novo não, tá certo? Os gregos, antigamente, eles já embaralhavam letras e números para enviar mensagem de guerra, tá? É o que a gente chamava aqui na matemática, que nós vamos até estudar, a formação de anagramas, tá certo? E a máquina Enigma foi uma máquina de rotores, de criptografia, que era utilizada para criptografar e descriptografar também código de guerra a partir dos anos de 1920, 1930, tá certo? Ela era uma máquina que tinha mais ou menos uns 50 quilos e parecia mesmo com a máquina de digitalizar, tá certo? A máquina de escrever. Então, o Alan Turing, durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve um papel muito importante, tá certo? Ele trabalhou para a escola de códigos do governo britânico, tá certo? Ele liderou uma importante seção chamada HUT-8, que era uma seção responsável pela análise dessas criptografias, tá certo? Da guerra alemã, como eu posso dizer? Da esquadrilha alemã, tá? E lá ele desenvolveu técnicas para acelerar essa quebra, né, de mensagens. É estimado, não se sabe ao certo, tá? Mas estima-se que o trabalho do Alan Turing encurtou a guerra em cerca de 2 anos. Alguns estudiosos dizem 1 ano, outros dizem 2. Eu prefiro acreditar que sejam 2, porque a matemática é fantástica, ela tem esse poder. E além de encurtar a guerra em 2 anos, ele salvou também mais de 14 milhões de vidas, tá? Ele tem uma história também, né, que antigamente ele foi processado em 1952 por atos homossexuais. E ele aceitou um tratamento de castração química como pena alternativa para a prisão. Não sei se vocês sabem disso. Ele morreu aos 42 anos, morreu muito novo, tá, por envenenamento de cianeto. Acredita-se que foi suicídio, mas outras pessoas, né, outros estudiosos acreditam que de fato tenha sido ocasional, tá certo? Um fato curioso é que em 2013 a Rainha Elizabeth deu perdão, tá certo? Perdão póstumo a Alan Turing pelos atos cometidos. E ele também trabalhou em Laboratório Nacional de Física, ele gosta muito daquela parte da biologia matemática. Então, o Alan Turing, desde pequeno, ele sempre gostou dessa parte de criptografar, ou seja, de conseguir relacionar mensagens secretas para mensagens atuais. Então, o Alan Turing é um dos grandes matemáticos que eu gosto pra caramba e que eu recomendo o filme O Jogo da Imitação. Tá bom? Ok. Foi até interessante ter falado essa coisa de ter feito a guerra acabar 2 anos antes, porque foi uma pergunta que a gente fez pro Thelma. Ah, sim, bacana. Com certeza o Thelmo respondeu aí de forma magnífica. Um abraço, Thelmo. Você é um dos professores que eu tenho um carinho enorme. Agora o Cláudio irá fazer a última pergunta. A última pergunta é: para decidir onde os aviões deveriam ser blindados para se proteger dos ataques nazistas, Abraham ou Audi, assim se fala, usou o estudo da estatística? Bom, primeiro vamos lá. O que é o estudo da estatística, hein, meninos? A estatística é a parte da matemática em que ela é responsável por coletar dados, analisar esses dados e interpretar esses dados, certo? Então, o Abraham,
o Abraham White, né? Ele nasceu na Hungria, ele era judeu, tá? E naquela época, as escolas primárias tinham aulas até dia de sábado. Mas como a família dele não aceitava que ele fosse às aulas aos sábados, então ele não frequentou a escola. Ele foi educado por parentes próximos, tá certo? Ele foi educado por membros da sua família. E ele nasceu em 1902, e nos anos de 1930 ele trabalhou para um importante banqueiro, o banqueiro austríaco Karl Schrenger. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele liderou um grupo de estatístico. Tá? Os matemáticos tiveram um papel importantíssimo no desenvolver das guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde foi inventado o Alan Turing teve um papel importante, que nós já comentamos, né, nesse encurtamento da guerra. O Abraham White também, ele teve um papel super importante, porque ele teve uma sacada magnífica, que nós vamos entender agora, e ele trabalhou com um grupo de estatístico que analisavam os aviões que voltavam das batalhas, tá certo? E eles destacavam as áreas que eram mais perfuradas por balas, por munições. O objetivo dessas análises era identificar em qual local do avião deveriam ser reforçada, ou seja, de que maneira aonde ele deveria blindar esses aviões que voltavam do confronto. E aí eles começaram a analisar que as asas, tá certo? Era o que tinha mais marcas de perfurações, tinham mais perfurações. E aí foi levado até ele. E aí, Abraham, o que é que você acha? Nós vamos blindar as asas, porque são nesses pontos que há mais perfurações a bala. E aí ele pensou o seguinte: não, nós vamos blindar aquela parte que não tem perfuração nenhuma. Vocês conseguem analisar o porquê que ele falou isso? Quão genial foi a ideia dele? Porque assim, meninos, eles estavam analisando aqueles aviões que voltavam do confronto. Se os aviões voltavam do confronto e tinham as asas perfuradas, significa que as asas, mesmo perfuradas, conseguiam retornar para suas bases militares. Mas as partes que não eram perfuradas, como os motores, por exemplo, eram daqueles aviões que sequer voltavam dos confrontos. Então ele teve duas recomendações: não reforçar as áreas mais atingidas, porque as áreas mais atingidas deixavam os aviões voltarem, e blindar as asas que sequer tinham perfurações, como os motores, porque eles estavam analisando os aviões que voltavam do confronto, não aqueles que não voltavam. Aqueles que não voltavam foram atingidos os motores. Então ele decidiu blindar os motores e não blindar as asas. E de maneira muito eficiente, porque quando a gente blinda, se torna mais pesado. E quando se torna mais pesado, fica difícil de manobrar a aeronave, consome mais combustível. Então ele teve toda essa preocupação. Primeiro ele teve essa sacada de blindar as partes que não eram atingidas, tá certo? E de maneira muito eficiente, para que o avião, mesmo blindado, mesmo mais pesado, conseguisse ir para a guerra, né, e enfrentar os seus inimigos sem ter uma grande baixa. Tudo bem? Tudo bem, nossa. Tudo bem. Bom, acho que é isso, né, Bernardo? É isso. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Bom, meninos. É muito ocupado, mas obrigado mesmo assim. Grande Cláudio, eu que agradeço mais uma vez, Bernardo também. Como eu já disse, eu adoro esse projeto do professor Elias, está de parabéns. A cada ano que passa, esse projeto é aprimorado, vocês gostam, vocês fazem um trabalho também genial, vocês se envolvem mesmo de cara, de corpo e alma. E eu quero parabenizar também vocês por estar fazendo esse trabalho super importante, tá bom? Um grande abraço, gente. E é isso aí. Vocês perceberam que a matemática ele tem um papel fundamental nas civilizações, nas sociedades e no nosso dia a dia, tá? Ok. Valeu, gente. Muito Um grande valeu. abraço, viu? Nossa, eu recebi uma aula agora. Nota 10. Gostei. Show de bola. Obrigado pela presença. Tchau. Valeu, Bernardão. Tchau, Cláudio. Tchau, Bernardo. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Esse foi o último episódio do Matcast. Obrigado por escutar nós. E tchau, até o próximo.
Até a próxima. Tchau.